Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos, nós estamos mais uma vez aqui no canal Universo Equestre para entrevistar uma grande personalidade do hipismo brasileiro. Eu digo que aqui no Tô na Pista, todos aqueles que fizeram história ou estão fazendo história têm assento, têm vez, e é muito bom te receber aqui, Zé. Obrigado, Monzon. Beleza. Rapidamente, me conta com que idade, porque a tua família inteira já era envolvida com cavalos, Sociedade Hípica Paulista, importação de cavalos. Seu avô, um grande conhecedor de cavalos, e foi um dos primeiros a trazer cavalos realmente importantes para o Brasil. Quando é que você começa nisso aí? Então, a gente praticamente nasceu em cima do cavalo, como todos dizem. Eu comecei a montar aos 6 anos de idade, efetivamente, de montar, para aprender a montar mesmo na escolinha e treinar, no Horse Center Equitação, que era um lugar onde meu pai Caio Sérgio José de Carvalho. Exatamente. Eu estive lá. Tinha os cavalos, ele tinha uma escola de equitação lá que foi realmente fantástica, formou inúmeros grandes cavaleiros, vários deles olímpicos até, que iniciaram a carreira no Horse Center. Então eu comecei a montar lá e depois, quando eu já tinha uns 11 anos mais ou menos, a gente se mudou para a Hípica Paulista, porque a propriedade lá foi desativada, foi desapropriada, na verdade, enfim, na cidade, era bem perto ali da Hípica de Santo Amaro, do Clube Hípico de Santo Amaro, e foi desapropriado e a gente se mudou para a Hípica Paulista. A escola toda foi para a Hípica Paulista. A Hípica Paulista, na época, era praticamente vazia, assim, muitas e muitas cocheiras vazias. E meu pai mudou com toda a estrutura para a Hípica Paulista. Ele, obviamente, já tinha uma relação grande com a Hípica Paulista, pelo meu avô e tudo. E aí, a partir dos 11 anos, que eu comecei daí a montar na Hípica Paulista. Tá. Quando eu falo o clã Guimarães, porque ele era pai de 3 irmãs que se casaram com cavaleiros. Exatamente. Ele... nossas mães são irmãs, nós temos... meu avô tem 3 filhas, a minha mãe, a Mônica, minha mãe é a Patrícia, a Mônica é a mais velha, que é a mãe do Zé Roberto e da Manuela, a minha mãe, eu e o Cainho, e a Camila, mais nova, que é o Pedro e a Mariana. Então... Vênis. Exatamente, nós somos 6 netos dele, certo. Todos sempre envolvidos, montando a cavalo. Nós 4 somos profissionais, e as 2 mulheres são amazonas amadoras. Isso. Mas, enfim, todo mundo sempre envolvido, a família toda. E, na verdade, as 3 nunca fizeram carreira mesmo, montando, mas as 3 casaram dentro da hípica, com cavaleiros. Então, formou-se uma grande família aí do hipismo através deles, sem dúvida. Bom, no meu tempo de garoto, eu olhava para o teu pai montando e dizia, caramba, é isso aí que eu quero ser. Você tinha essa coisa também, ou você tinha vários cavaleiros que te chamavam a atenção e que mudaram ou moldaram o teu estilo? Normalmente acontece isso sempre de gerações em gerações. Todo mundo tenta se evoluir, né? Tenta evoluir, tenta praticar uma equitação mais moderna, um esporte mais moderno, e é natural, né? A sequência é natural. Mas, obviamente, foi sempre o meu maior espelho, quem me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje, eu devo tudo ao meu pai. E, logicamente, a gente observa, olha, vê vários cavaleiros que a gente gosta e quer copiar, fazer coisas parecidas, iguais. E a gente vai formando, né, o nosso próprio estilo, mas com certeza a base e o aprendizado, na grande maioria, é todo em função dele e sempre, claro, olhando
a carreira dele, para a maneira como ele sempre fazia as coisas, é o que eu sempre tento seguir até hoje e sempre. Uma vez eu ouvi uma coisa inteligentíssima do Luiz Felipe Azevedo, que dizia que ele agradecia o cavaleiro que ele virou pelos companheiros de competição dele, aqueles que exigiam que ele se superasse. A sua geração foi uma geração bastante competitiva, bastante cavaleiros que tinham talento, capacidade de conseguir bons animais, e isso também mexe com uma geração, né? Você é obrigado a seguir, senão você vai ser sempre... Sem dúvida, é o que a gente vê hoje, para mim, na minha visão, o diferencial da Europa em relação a nós aqui no Brasil é a quantidade de bons cavaleiros, de pessoas que você olha e fala, nossa, esse cara realmente é bom. Esse cara, você quer olhar, quer ver ele trabalhando um cavalo, quer ver ele aquecendo um cavalo, para ver e te obriga a melhorar. Exato. Então, o nível de competitividade que eu vejo que, na verdade, é o maior diferencial, né? Isso. Né, a gente tem bons cavalos, a gente sabe montar cavalo, mas sempre a exigência da dificuldade, da competitividade é o que faz a gente melhorar. Então, né, a minha geração, a gente sempre buscou, é uma geração que a gente sempre buscou se ajudar também. Sim. Isso é muito legal, porque... Isso surgiu quando teu pai começou a formar aquelas equipes que iam buscar sul-americanos e vocês criavam um grupo. Exatamente. Desde de criança, né? Desde as categorias de base, quando a gente vai nas competir competições por equipe, e depois tenta ajudar competir o outro. por equipe, a gente vê a necessidade, o quanto é bom você se espelhar em outro, ajudar, enxergar a dificuldade, tentar ajudar o outro cavaleiro, mesmo que está competindo contra de alguma maneira. E isso a gente leva para a vida inteira. Então, a gente, né, sei lá, eu sou o maior fã mesmo do nosso esporte, porque a gente disputa na pista, mas fora dela a gente somos companheiros mesmo, todo mundo se ajuda. Você sai de uma pista num desempate, um cavaleiro pergunta, como você fez aquela curva, quantos lances você fez, você virou aonde? E você vai e fala, mesmo que você saia ganhando da pista, e a gente busca, claro, a gente sempre quer ganhar, mas a gente sabe que o mais difícil no esporte é a regularidade, você está sempre ali bem posicionado, classificando, então a vitória é uma consequência. Então, o único esporte que eu falo para todo mundo, você acha que o hipismo é um esporte individual, mas não é uma dupla. Tem um cavalo, tem um ser vivo embaixo de você que tem medo, que tem dificuldades, tem habilidades, você precisa ler o teu cavalo e às vezes você entra na pista dizendo, hoje eu não posso ganhar, porque eu vou atrasar a minha evolução desse conjunto. Como é que é essa preparação mental tua para um projeto de um cavalo que você quer levar na prova maior? Então, Monzon, desde meu pai sempre me ensinou isso. Eu tenho como prioridade para mim sempre pensar no cavalo. Certo. Não é fácil, porque às vezes a gente tem vontades próprias, mas a gente nunca pode passar a nossa vontade à frente do que é bom para aquele cavalo. Exatamente. Então, às vezes você cai no colo, às vezes uma oportunidade, uma chance de ganhar uma coisa importante, mas se não é a hora, não é a hora. Então, eu acho que a construção de um cavalo, né, de um conjunto, de um cavalo para coisas importantes, ela é feita passo a passo, degrau a degrau, e você tem que nunca a emoção da competição você não pode se deixar levar pela emoção da competição. Zé, queria fazer um agradecimento especial à Sociedade Hípica Brasileira, que nos recebe aqui. A maioria dos programas nós gravamos aqui. Antônio Melo, presidente da Hípica, um cara que sempre nos apoiou, foi o primeiro entrevistado do programa, a quem eu sempre agradeço, e agradecer àqueles que nos apoiam, que me permitem entrevistar figuras encantadoras como é esse cara aqui, que daqui a pouco eu vou contar muito mais dele, mas você agora vai acompanhar um dos nossos apoiadores, um daqueles que permitem que a gente consiga fazer esse trabalho, levando ele para você. A gente volta já já.
is a fraction quicker. So Yuri Mansour. Olha aí, não te falei que era rapidinho? Estamos de volta. Agradecer ao Aras Rosa Mística o apoio que dá a esse programa. Você conhece essa criação, Zé? Conheço sim. O Nilson é um grande incentivador e um grande entusiasta do esporte. Tem todos os méritos pelos projetos que ele se propõe a fazer com os cavalos e teve aí a brilhante recompensa de uma égua nas últimas Olimpíadas. Espetacular, uma pena aquela... Sem dúvida. Também inventaram um muro ali que eu vou te falar, né? Aquilo melhor que um trem fantasma, pô. Podia ficar balançando. Exatamente. Que coisa louca, um troço que na televisão eu tinha dificuldade de entender exatamente como era o obstáculo. A impressão que tinha é que ele era inclinado na direção do salto. E aí depois ainda veio o sol da tarde para criar uma sombra. Exatamente. Eu acho que hoje em dia o esporte está tão de alto nível, tão difícil para os armadores, que principalmente nesses campeonatos importantes, né? Pan-Americano, Mundial, sim, Olimpíada, são situações que os armadores de percurso precisam colocar informações, sim, variadas e diferentes para tentar desequilibrar e tirar, conseguir selecionar realmente, e aí às vezes acaba sendo, às vezes, até um pouquinho injusto, vamos dizer assim. Às vezes, um obstáculo que às vezes fica extremamente delicado, que a gente diz que acaba sendo até anti-esporte, assim, acaba sendo até injusto, né? Exato. De tão delicado ou de tão assustador como nesse caso. Então, enfim, mas o esporte hoje em dia realmente é assim. É isso. E tem só que explicando para você que está em casa, que armador ou desenhador de percurso é aquele cara responsável por colocar os obstáculos naquela situação. Criar a sequência fazendo como se fosse uma prova no teu colégio, fazendo uma série de perguntas que você tem que responder todas com correção para fazer o famoso 0 pontos perdidos. Não derrubar nada e fazer ainda dentro do tempo concedido, que passou a ser mais um obstáculo no hipismo moderno. Sem dúvida. Hoje em dia a gente até, né, voltando ao que você me perguntou anteriormente, que na preparação dos cavalos a gente também hoje em dia tem que se preocupar com isso, porque antigamente a gente só precisava de um cavalo que tivesse a capacidade de pular 1,60 m. Hoje em dia esse cavalo precisa pular 1,60 m com velocidade. Então, também é um ingrediente a mais aí na construção, que às vezes o cavalo não tem a característica e você tem que ir desenvolvendo isso nele, porque, né, se você chega no mais alto nível do esporte e não tem a capacidade de fazer os percursos dentro do tempo, você não vai ser competitivo. Não vai a política do esporte, principalmente dos desenhadores que criam essas dificuldades, ela define, inclusive, o tipo de cavalo que passa a ser criado. Não adianta mais criar aqueles cavalos superpotentes, lentos, ou cavalos de baixa montabilidade, ou de um temperamento muito forte. Claro que individualmente você não tem como controlar muito isso, mas os garanhões são aprovados por aquilo que imprimem, e as fêmeas, principalmente, o grande segredo da criação mundial, boas fêmeas que transmitem aos seus descendentes essa qualidade, elasticidade, força, potência e montabilidade. Parece um termo esquisito, mas montabilidade é se deixar conduzir, não é? E quanto mais qualidade, sangue tem um cavalo, mais difícil é no início você transmitir isso em montabilidade. Se você aperta demais com ele ainda jovem, ele fica fora do equilíbrio mental, e esse equilíbrio mental para o cavalo de provas fortes é fundamental. Todo mundo que queima etapas no início vai pagar caro mais adiante. Sem dúvida, tem total razão. Tem que tudo caminhar junto, mas sem dúvida uma das grandes preocupações tem que sempre ser a cabeça do cavalo. A gente fala que o cavalo a gente tem que fazer ele, né, o corpo, a parte física, o desenvolvimento no salto, mas também sempre ter cuidado com a cabeça. O cavalo tem que sempre estar com uma cabeça boa, a favor do cavaleiro, porque a gente sabe as dificuldades que traz lá na frente quando um cavalo passa
Passando por alguns ponto. problemas na sua formação, e é um cavalo que a gente não pode confiar na cabeça dele, né? Então, A com qualquer certeza, momento ele bate a tua carteira. Exatamente, sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre se preocupar também. Isso é uma preocupação principalmente dos criadores, porque você, para formar aquele cavalo que você quer que chegue na Olimpíada, você tem que evitar de todas as formas que o cavalo tenha uma situação em que ele aprenda uma porta de saída. Isso é o termo usado pelo Marins e que eu considerei espetacular. Quando o cavalo chega numa situação em que ele se sente a dificuldade maior do que aquilo que ele pode fazer, ele pode aprender a dar uma parada, um desvio, e isso vai ficar na cabeça dele. Eu digo, olha, quando essa situação se repetir, eu tenho essa saída. Então, os melhores cavaleiros evitam isso de todas as formas. É muito raro um cavalo aprender refugo quando está sendo iniciado, porque tudo que é colocado para ele é colocado numa sequência correta, com as dificuldades progressivas, e você termina o treino quando o cavalo saltou bem. E não vai saltando até dar o problema para você corrigir e o cavalo sair da pista achando aquilo um horror. O principal é, vamos dar mais um? Não, por hoje está bom. Exatamente. Você também pensa assim? Sem dúvida, eu acho que sempre, né, eu costumo dizer que a gente tem que sempre buscar a melhora, o cavalo a gente tem que sentir a evolução, mas é muito a passos de formiga mesmo. Sim. A evolução de um cavalo, né? Tem uma frase que eu escutei há muito tempo atrás que tem total sentido, que fala, se um cavalo evoluir 1% por dia, em 100 dias ele está pronto. 100 dias não é nada, claro, para uma formação de um cavalo. Então a evolução realmente é muito, muito lenta e pouco a pouco. Então é muito importante que esteja tudo alinhado, o cavaleiro, o proprietário, criador, se for o caso, mas enfim, todo mundo envolvido na formação daquele cavalo, esteja todo mundo alinhado com essa paciência, com dar o tempo certo, esperar o momento certo, porque a gente sabe que do momento que o cavalo começa até onde vai ser o final dele, é muito longo esse caminho. Isso aí foi uma frase bem legal do Jos Campos, quando deu a primeira clínica aqui em São Paulo. Eu fui o tradutor da clínica e ele dizia assim para mim, eu fecho um contrato com alguém e digo que vou melhorar o cavalo dele 90%, mas eu quero no mínimo 6 meses. Sabe fazer a conta? 180 dias, 90%, eu só preciso melhorar ele 0,5% todo dia. Se algum dia eu faço ele ganhar 3%, no dia seguinte eu vou ter que pagar isso que eu acelerei. Não adianta. É paciência, repetição, o cavalo aprende por repetição. Sem dúvida. E quando ele faz e não dói, ele faz de bom grado. Com prazer, sempre. Exatamente. É por aí. É por aí. A gente tem que sempre sentir que o cavalo tá fazendo com prazer. Sim. E só dessa maneira que ele vai fazer realmente. Virou bem um parceiro, é teu companheiro de dupla. Exatamente. É por Exatamente. Aí. E essa história de virar rei do Rio aqui, que esse teu amigo aqui inventou? Chegou aqui e deu uma limpeza na turma. Foi um ano bom esse 24. Provavelmente vai ficar melhor. Tem sido realmente muito, muito bom. Confesso que até melhor do que eu esperava e planejava, porque graças ao Horas Agroman, tem que realmente agradecer aí o Sergino, o seu Zé Mendonça, que me proporcionaram iniciar um trabalho com eles há alguns anos atrás, e estamos agora colhendo os frutos com realmente um time de cavalos muito, muito bons. Que chegou. Que está chegando, né? E são éguas muito jovens ainda. O principal é isso, que me dá muita motivação e muita expectativa para o futuro, né? Certo. E ainda veio a cereja do bolo, que é o Garanhão Cornet Phaeton, que já é mais experiente e que estava na Europa e retornou ao Brasil ano passado, e eles também me confiaram poder montar esse cavalo. Ele estava lá só cobrindo ou concursando? Não, ele estava concursando na Europa, ele foi novo, com um projeto que o Agroman tinha com a Holsteiner. Certo. E ele foi para lá com 5 anos de idade, fez a carreira, iniciou a carreira toda lá no Holsteiner. O cavalo morou na Suécia, um pouco lá na casa do Rolf, Goran Bengtsson, que dispensa comentários. Exato. Depois o cavalo acabou saindo do domínio ali da Holsteiner, acabou indo para a casa do Marlon. Certo. O Marlon estava num momento com muitos cavalos,
saltando só concurso 5 estrelas e tal, o cavalo ainda não estava pronto para isso. Ok. O Ricardo, que é um outro cavaleiro brasileiro, o Ricardo Reiner, fez um trabalho espetacular com esse cavalo, em parceria com o Marlon. Ricardo Reiner eu conheço desde garotinho, de Três Pontas. Exatamente. Três Corações, Três perdão, Corações, Minas Gerais. E tem tido um sucesso bastante Exatamente. importante. E aí eles decidiram trazer o cavalo de volta para o Brasil. Realmente é um cavalo que está se destacando muito lá na criação do Agroman. Cavalos jovens com muito potencial, Certo. filhos dele. E aí eles resolveram trazer o cavalo de volta para o Brasil. E tive a felicidade de ainda conseguir colocar esse cavalo no meu time. Todo o trabalho árduo já foi feito, Exatamente. agora é ajustar aí. Então eu estou realmente aí com um time de cavalos realmente de primeira linha e com muita expectativa para o futuro, que são... tenho 3 éguas aí jovens com um potencial incrível. E aí, falando da sua pergunta aqui do concurso do Rio, a gente tinha 4 provas importantes naquele concurso e eu ganhei 3 provas. Então, a gente sabe o quanto isso é difícil de acontecer. Não tem como você se programar ou planejar acontecer isso, porque você vai se frustrar sempre. Então... Antes de você, só aconteceu no Atinonassis aqui, quando um cavaleiro francês, se não me engano, trouxe uma égua super rápida na prova de velocidade. Exatamente. E ganhou o primeiro dia da série forte. Ele também só ganhou 3. Na hora do grande prêmio, Steve Gardner veio e tomou dele. Exatamente. E eu chamei ele de Roi de Rio, ele morreu de Rio, o pessoal do Sport TV ouviu a notícia que foi, temos um novo rei do Rio. Quem era o primeiro rei do Rio? Corredor de Fórmula 1. Chegou aqui e ganhou 2 anos seguidos, rei do Rio. Aí vocês... São Paulo é terrível, fizeram Interlagos novo e acabaram as corridas no Rio de Janeiro. É isso aí. Então, realmente é um concurso Santo Antônio aqui, com certeza vai ficar marcado sempre na minha memória, porque a gente sabe que é difícil acontecer de novo. Vai acontecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. E agora, Nacional do BH? Vai estar lá, vai estar presente, vamos saltar? Vou estar lá com certeza, com todos esses cavalos do Agroman. Tem outros cavalos também que não são de propriedade do Aras Agroman, que são de outros proprietários, parceiros, cavalos também mais jovens, que a gente está construindo e a gente tem visto isso muito lá fora. Os grandes centros, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o lugar lá do Ludger Birbaum, na Alemanha, e eles fazem um trabalho fantástico com uma quantidade enorme de cavalos jovens. Se não me engano, lá, quando eu estive lá, eles estavam com mais ou menos 80 cavalos, entre 6 e 7 anos, construindo para alguns deles chegarem no alto nível. No Campeonato Continental. Então foi uma coisa que eu realmente aprendi muito lá. Não foram muitos dias que eu estive lá, mas deu para ver realmente o trabalho, a estrutura e como realmente é difícil você conseguir tirar um cavalo de exceção. E o tamanho do investimento para a Alemanha se manter sempre como provável medalhista. Claro, a gente não tem essas condições aqui, dessa quantidade, mas é mais ou menos por aí. A gente tem que largar com uma boa base, com vários cavalos, para conseguir, dentro do afunilamento ali final, chegar com um ou outro cavalo realmente diferenciado. É isso aí. Bom, você continua dando aulas, continua dando clínicas, como é que você faz lá? Sim, exatamente. Você não só monta cavalos novos. Dia a dia é bem corrido, né? Eu treino, tenho bastante alunos na Hípica Paulista, onde eu passo a maior parte do meu tempo na Hípica Paulista, e eu também trabalho num manejo particular no interior, que é de um grande parceiro meu, que além tem os cavalos dele, a gente tem alguns cavalos em parceria lá, e esse time meu de cavalo do Agroman ficam lá, nesse lugar, nesse manejo no interior de São Paulo. Então, eu me divido entre a Hípica Paulista e esse manejo, e assim né? Então, muita estrada e muito trabalho, mas graças a Deus não posso reclamar de nada, tá
Tá tudo maravilhoso. Está tudo dando certo. Bom, projeto para o futuro é simplesmente seguir com isso aí, que já deu para entender que você tem uma estrutura hoje montada, tem uma equipe trabalhando, claro, você não consegue dar conta disso tudo sozinho, o aluno fica, você vai lá, os alunos cavalos e os alunos humanos, e passar um pouco dessa experiência. E de vez em quando você ainda volta ali na enciclopédia, abre a página, pergunta para o pai, vem cá, sem dúvida. estou com esse problema, me ajuda. É o meu tutor, né? Eu falo, toda hora a gente está sempre se falando, trocando ideia, quando ele está no concurso, para mim, realmente faz diferença, sempre é muito melhor, eu me sinto mais seguro, ele me ajuda, sempre reconhece os percursos junto, a gente troca muita ideia, então assim, eu realmente tive um grande privilégio de poder acessar essa exatamente, ter isso momento dentro de casa, né? Então, até hoje, ele é o meu, dentro do esporte, ele é o meu porto seguro e quando ele está presente, sempre faz diferença, sem dúvida. É isso aí. Prazerzaço em ter você aqui. Valeu, eu queria Monzão. continuar conversando horas contigo, muita coisa aí que você quer passar. Quer deixar algum recado final para essa turma que está começando? Qual é o exato ponto diferencial entre o sucesso e ser um cavaleiro normal, mediano? Monzon, sem dúvida, é o trabalho. Não tem nada que seja mais forte e melhor para um cavalo evoluir e melhorar do que trabalhar. Então, tenham sonhos, acreditem, mas se não trabalhar duro, não tem jeito. Então, tem que trabalhar duro que o resultado vem, com certeza. Bom, minha gente, vocês conheceram aí um dos cavaleiros em maior destaque no ano de 2024. Com certeza ainda virão muitas vitórias. Mas o mais importante para que a gente possa trazer personalidades aqui para o programa como esse, é você que pode nos ajudar, que tem um aras, que tem um comércio, que tem uma indústria. Eu estou louco atrás de visitar uma boa fábrica de ração, uma boa fábrica de celas, de ferraduras. Esse aqui é o lugar correto para você falar com toda essa comunidade. Nós estamos crescendo a cada dia, mas eu preciso, inclusive para viajar com o nosso programa, do teu apoio, do teu convite e, principalmente, você que está assistindo isso, a cada novo programa que você assiste, você não precisa parar naquele momento e dormir com aquilo. Veja os programas que já passaram, acesse todo o arquivo que nós temos aqui, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, vai aprender bastante. Zé. Valeu, Monzão, obrigado. Obrigadaço. Você também, com certeza, Será é uma sempre grande bem-vindo. personalidade do esporte. A gente só tem a agradecer o teu trabalho sempre, a tua empolgação. É sempre uma honra estar na pista com a sua narração. E nesses últimos Jogos Olímpicos, eu fui para a Rede Globo e teu pai estava no Sport TV. O que eu fiz? Peguei meu celular e fiquei assistindo ele. Depois poder comentar lá. Caio, meu forte abraço. Caio, você está convocado aqui para um dia, primeira oportunidade de sentar com a gente. Gente, um forte abraço. Esse é o Tô na Pista, no canal Universo Equestre. Convide os amigos, avise-os que temos programa toda quinta-feira, 19 horas, uma personalidade importante do nosso esporte, inédito. Deixo meu forte abraço e aguardo vocês próxima quinta-feira. Valeu, Monzão. Obrigadão.